Bom dia, gente. Nossa aula de hoje, por motivos óbvios, vai ser um pouquinho diferente, né? Espero que todos estejam bem e que a gente em breve possa se encontrar assim, cara a cara, beleza? Nós hoje vamos falar sobre a sociedade em rede e de que forma esse mundo digitalizado impacta nas relações pessoais e profissionais. É preciso a gente compreender um pouquinho dessa sociedade para produzir conteúdo para ela, né? Vocês vão acompanhar aí agora pelos slides algumas informações e definições que eu coloquei para vocês. No final, a gente se encontra lá no chat para bater papo, beleza? Para a gente entender, né, sobre a sociedade em rede, primeiro a gente tem que entender o que é isso. Então eu trouxe aí dois teóricos que ajudam a compreender essas definições. Um deles é o Manuel Castells, um sociólogo espanhol. Ele viveu entre 1967 e 1979, ano em que eu nasci. Dá para ver que eu estou bem conservado, muito obrigado. E para ele fala o seguinte, né, que a sociedade em rede é o termo indicado para caracterizar grande parte das interações sociais, dessas relações que acontecem hoje em nossa sociedade. E isso desde o aparecimento da internet. É claro que no início as relações eram bem diferenciadas, né? Eu lembro, por exemplo, de tentar utilizar a internet e ser uma internet ainda de escada. Vocês com certeza não passaram por isso, mas lá na minha casa, se alguém pegasse o telefone, por exemplo, a internet saía do ar. Pois é, né? E aí com os avanços tecnológicos, isso foi sendo facilitado. Ao invés da gente precisar estar num lugar físico para ser conectado, hoje nós somos pessoas conectadas. Bom, ele fala também que isso facilita o acesso a vários conteúdos e informações que estão aí espalhadas ao longo do mundo. Por exemplo, né, no momento que a gente está vivendo hoje, fica muito mais fácil a gente ter acesso a informações que demorariam meses, por exemplo, para chegar às nossas casas. Então é interessante a gente entender como é que essa velocidade impacta também na nossa forma de se relacionar com os conteúdos que são postados. Outro pensador, né, o Pierre Levy, é um filósofo, sociólogo e pesquisador francês. Ele nasceu em 1956, está vivo ainda o cara, e ele estuda o impacto da internet na sociedade, nas humanidades digitais e nesse mundo virtual. Para ele, o mundo está cada vez mais colaborativo e interconectado. A gente já conversou sobre isso em sala de aula, se realmente essa colaboração é efetiva ou não. Acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, de que forma as pessoas contribuem e se ajudam por conta da rede. Mas, né, segundo ele, as pessoas hoje trabalham em conjunto sem necessariamente estarem no mesmo espaço físico. É aquela máxima, né, de que as barreiras físicas hoje desapareceram. Hoje eu estou aqui da minha casa, produzindo esse conteúdo, dialogando com vocês, cada um no seu espaço físico e de alguma forma conectados, vivendo esse momento juntos. Mas uma reflexão que eu acho que é importante a gente parar para pensar. Será que realmente estamos todos conectados? Tchan, 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 tchan. 3, 2, 1. Bom, se você já sabe essa resposta, parabéns. Eu ainda estou procurando por ela, né? Mas eu acho que tem algumas informações, que nos ajudam a tentar entender isso de uma forma melhor. 70% da população brasileira hoje está conectada. Isso segundo dados do IBGE. É muita gente realmente que vive nessa rede. Ao mesmo tempo, é importante a gente pensar que tem 30% dessas pessoas que ainda está fora deste universo. Então, dependendo do tipo de empresa que eu trabalho e do tipo de produto que eu produzo, eu preciso pensar muito bem qual a mídia que eu vou utilizar para chegar a essas pessoas. Será que a internet, será que a rede é o melhor caminho para determinados produtos? Ou ainda vale a pena eu investir numa mídia tradicional e colocar um comercial de televisão para conseguir impactar o público? A Coca-Cola, por exemplo. Aqui no Brasil, a Coca-Cola não investe em publicidade no rádio. A grande aposta da Coca-Cola no Brasil ainda é na televisão. Se a gente for olhar no Reino Unido, o grande investimento deles são em mídias digitais. Então é importante a gente entender para quem estou produzindo esse conteúdo,
para saber para qual mídia eu vou direcionar a minha produção. Essa foto aí sou eu bebê, tá, gente? Finge que foi. Antes da gente entender, então, o momento que a gente está vivendo, né? Vamos dar um follow e voltar aí para o início para entender um pouquinho da evolução dessa nossa sociedade, para saber de onde a gente parte e para onde a gente está indo. Bom, no início, né, os seres humanos, e aí tem registros históricos que comprovam isso, os seres humanos eles aprenderam a conviver em grupo, seja por identidade, por necessidade, como uma forma de busca por sobrevivência. Ele precisava do outro para sobreviver. Claro que com o tempo e aí com os aprimoramentos, né, tecnológicos e culturais, essa convivência foi melhorando. Então a gente estabeleceu aí alguns grupos sociais aos quais nós fazemos parte. Temos aí a nossa família, o grupo da escola, agora da faculdade, a comunidade, o grupo de igreja que eu pertenço, enfim. São vários grupos sociais estipulados e que nós vamos nos encaixando para sobreviver a essa sociedade globalizada de uma forma muito mais harmônica, né? Então a gente brinca aí com esse gráfico, né, com esse desenho dessa evolução. Hoje esses grupos sociais viraram também grupos virtuais. Nós escolhemos dentro da rede pertencer a determinados grupos que nós nos sentimos bem, né, que aquilo de alguma forma eu tenho alguma identificação com esse grupo que eu escolho fazer parte. E aí, né, uma perguntinha que acho ela é bem capciosa, na verdade. Conviver é fácil? Pois é, né? Pensa naquele grupo de WhatsApp de família, aquela tia que acorda, aquelas trocentos bom dias que a gente recebe, né? Acho que pode ou não ser, né? Acho que é uma resposta bem variável. Mas tem dois termos aí que surgem a partir da convivência que são importantes da gente pensar. Um deles é a colaboração e o outro é o conflito. Ambos, apesar de diferentes, têm a sua importância para a produção de conteúdo. No caso da colaboração, nós unimos forças para conseguir construir algo em conjunto. Então, a colaboração é esse processo que ajuda a formar essas estruturas sociais. Então, sem colaboração, não há sociedade. E isso vem desde, né, dos primórdios aí. Então, a gente precisa se unir para conseguir superar desafios. Mas também o conflito ele já foca nesse antagonismo. E quando eu falo de conflito, né, não é necessariamente luta, mas a ideia é a gente pensar o conflito como forma de competição. E aí a gente provoca a sociedade a querer superar o outro, né? Então eu lanço um desafio e os grupos se unem para tentar chegar primeiro no resultado desse desafio através do desenvolvimento de novas ideias e estímulos. Então as empresas também trabalham com isso. Você pode tanto provocar os seus funcionários pela colaboração ou pelo conflito. É uma escolha que é feita, isso tem vantagens e desvantagens. E como é que nós, na área da comunicação, vamos pensar isso? Por um lado, nós temos aí alguns veículos de comunicação que se aproveitam dessas situações de conflito para produzir conteúdos muito espetaculares, né? Que a gente vai chamar de espetacularização da mídia. Pode ser, por exemplo, essa necessidade de criar essa sensação de medo, e aí a gente vive, entenda, né, entre aspas, vocês não estão vendo meu gesto aqui agora, mas nós vivemos meio que reféns dessa produção de conteúdo. Por um outro lado, a evolução tecnológica também é resultado desse conflito, dessa colaboração. Então, os processos de difusão, tanto de informações como dos avanços tecnológicos, eles são resultados dessas interações, dos conflitos, da cooperação e da competição que existe hoje em dia na rede. Por que é importante a gente entender isso? Porque a partir dessas várias formas
de relacionamento que a gente vai produzindo uma convivência cada vez mais diversificada. Hoje, nós temos muito mais acesso a uma diversidade cultural, a uma multiplicidade cultural, por conta dessa convivência com as diferenças. E a gente precisa aprender a trabalhar com essas diferenças. Então nós temos, por exemplo, culturas completamente diferentes em relação a comportamentos. Né? Há comportamentos sociais que as pessoas... Vou pegar um exemplo aqui no Brasil, né? Até semana retrasada. Quando a gente se encontrava, era natural você encontrar a pessoa, dar um abraço, dar 2 beijinhos. Você chega numa sociedade como em Portugal, as pessoas são um pouco mais distantes. Né? Eu lembro, os primeiros dias que eu estava lá, eu chegava para abraçar algumas pessoas, elas esticavam o braço e achavam estranho essa aproximação. Isso é cultural. Né? Aquela sociedade, eles não têm tanto fogo, né? Tanto envolvimento como nós brasileiros. Então é importante a gente entender que cada cultura tem a sua particularidade e que hoje, com a rede, essas particularidades estão muito mais aproximadas. E aí eu preciso entender o comportamento de cada um para saber como dialogar com essas pessoas. Dentro disso, a gente volta ao assunto que a gente terminou a aula da semana passada, que é a mudança da comunicação vertical para uma comunicação horizontal. Entendam, quando eu falo de mudança, que esse processo de transformação não é instantâneo. Vocês viram aí a conversão da TV analógica para digital. Isso é um processo. Né? Ele vai chegando de pouco em pouco. Algumas casas hoje já têm a TV digital. Se você vai para alguns lugares do interior do Brasil, isso ainda não aconteceu. Então é importante que a gente entenda que isso não é um processo tão rápido assim. Mas, que no nosso caso, é importante que a gente perceba também como é que isso vai afetar a forma de produzir conteúdo. Então, se antes eu tinha uma comunicação direcionada dos grandes veículos de comunicação de cima para baixo, hoje essa comunicação está mais horizontalizada. A gente chegou a comentar sobre isso. Né? Cada um de vocês hoje tem a possibilidade de ser um possível emissor de comunicação. Eu não preciso ser mais um grande veículo de comunicação para influenciar as pessoas. Está aí o caso do Felipe Neto. Se você for olhar hoje, a audiência do Felipe Neto é maior do que de uma TV Bandeirantes, por exemplo. Então é importante a gente entender como é que isso muda. E aí, né, o que vem aqui no nosso slide, vem falar sobre isso. Né? Se antes os meios de comunicação eles conviviam, eu pensava um produto para o rádio, para a TV, para o outdoor. Né? Hoje, essa comunicação é pensada de uma forma muito mais convergente. Eu posso lançar um produto que se inicia num outdoor e ele vai ser finalizado lá na televisão. Então, todo esse mix de comunicação precisa ser pensado para conduzir o meu público a acompanhar isso durante todo esse processo. Tá, mas se está muito mais facilitado, né? Isso vai gerar mais proximidade ou isolamento, já que eu tenho uma parcela da população que não tem acesso a isso. Agora vai ser um pouquinho mais rápido, a pergunta vai ser rapidinho, né? Isso pode gerar tanto proximidade como isolamento, depende da forma que é feito. Então, o planejamento é essencial para eu conseguir impactar o meu público da forma que eu desejo. Nessa sociedade contemporânea que nós convivemos hoje, não há mais a escolha se iremos ou não, né, trabalhar com mídias digitais, e sim a forma que nós iremos trabalhar. Então, a revolução tecnológica ela faz com que a gente se depare com uma nova forma de convivência, cada vez mais digital. E aí, né, como nós estamos digitalizados, aquele debate também que já levantamos em sala de aula, se a tecnologia ela é boa ou ruim nesse sentido. Eu volto a trazer essa afirmação de que eu acredito que a tecnologia ela amplifica as características da nossa sociedade. Então, o que tínhamos de positivo passa a ser mais visto e também o que tínhamos de negativo. Então, a escolha é de que forma nós vamos nos posicionar para potencializar aquilo que temos de positivo. Importante a gente entender
que dentro dessa sociedade em rede a interação ela acontece, né, espontaneamente. Então, enquanto a gente posta um conteúdo na rede e aí eu saio para fazer alguma coisa, aquele conteúdo que eu postei, ele está reverberando. As pessoas estão debatendo comigo, e aí de novo aspas, né, comigo na rede, mesmo eu não estando lá. Então, este lugar onde isso acontece é chamado de cyberespaço ou ciberespaço, né, que é esse lugar conectado onde as pessoas se inserem, onde elas entram, justamente para conviver dentro do universo digital. O Marshall McLuhan, que, perdão, né, o meu corretor automático botou um A aí, eu vou acertar o nome dele no texto para vocês. Ele foi um educador, um intelectual, filósofo e teórico da comunicação canadense, viveu de 1911 a 1980, tem vários livros falando sobre essa nossa convivência, essa nossa forma de se relacionar pela rede, e ele foi meio que um visionário, né? Ele foi conhecido justamente por visualizar a internet quase 30 anos antes dela ser inventada. Ele usava a expressão, um termo chamado de aldeia global, que é justamente esse momento que a gente vive sem as barreiras físicas. O mundo vive realmente uma interação muito maior do que se podia prever. E aí, nós, enquanto produtores de conteúdo para esse público, precisamos entender como dialogar com ele. Então, se a gente fala que as comunicações mudaram, né, de vertical para horizontal, ou elas estão em mudança, é importante entender que as relações também deixam de ser verticais para se tornar horizontais. Se antes nós tínhamos aí os veículos de comunicação como o centro do que era produzido e do que era debatido, hoje nós fazemos parte dessa rede, mas não mais como o centro, e sim como um dos personagens dessa rede. O que a gente precisa fazer é, como personagem, aprender a provocar o debate dentro dessa rede. E para isso, eu preciso conhecer o meu público, saber qual a linguagem que ele adota, de que forma que ele interage. Porque eu, conhecendo o meu público, eu consigo construir uma comunicação muito mais personalizada, muito mais direcionada e assertiva, porque eu sei como falar e para quem falar. Um exemplo de quem faz isso é a Netflix. Acredito que vocês estejam consumindo bastante, né, Netflix nessas semanas aí, mas é importante a gente entender dois elementos aí. A Netflix, ela não é personalizada apenas porque ela mostra essas recomendações de filmes ou de séries que a gente teoricamente gosta, né? Ela utiliza, na verdade, os dados que nós fornecemos a ela para produzir um conteúdo direcionado. Então, além da sugestão desses filmes, ela personaliza a capa dos filmes, e aí destacando um ator ou uma atriz que você tem mais familiaridade, fazendo com que a gente se identifique melhor com aquele produto. Então é importante até a gente pensar, né, que personalização é essa? Cada movimento que a Netflix faz, ele é impulsionado, ele é produzido pela quantidade de dados que nós fornecemos, e aí é interessante a gente entender que essa lista personalizada, ela é tão personalizada para eles quanto para você, o que é um desafio. A gente entender cada um desses públicos para conseguir direcionar isso de uma forma muito mais individualizada. Nós vamos, vou abrir o chat agora para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto, e eu gostaria que vocês pesquisassem aí o exemplo de uma outra empresa que assume esse posicionamento e que vocês acreditam que funcione ou não. Ah, Dalorto, essa empresa usa sim, mas eu acredito que não de uma forma muito efetiva. A gente vai debater um pouquinho sobre isso agora. Então nós vamos lá para o chat para pensar colaborativamente como é que isso pode funcionar de uma forma mais efetiva. Beleza?